E pelo jeito é o primeiro senhor do dia. Vocês perceberam? Você já começa denunciando a idade, não é? É porque eu ainda sou daquele tempo que eu me acostumei a me chamarem de jovem ainda. A gente não vai percebendo que o tempo vai passando para todos. E nós estamos chegando lá, com a graça de Deus. Pedindo aos amigos espirituais as bênçãos de Deus, para que a nossa tarde seja abençoada, como tem sido ao longo de nossos dias. Eu queria pedir a vocês que nesses primeiros instantes da fala, façam as perguntas mais difíceis e mandem para os outros palestrantes, tá certo? O Espiritismo será o que deles fizerem os homens. Leon Denis escreveu isso na introdução da obra No Invisível. O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Quando em 1864, o professor Hippolyte Rivaio decidiu-se a analisar a matéria da moral do Cristo, ele estava concluindo um périplo filosófico que teve início ele estava concluindo um périplo filosófico que teve início em 1857. Depois de observar o fato da manifestação dos espíritos, ele ficou impressionado que haviam leis que regiam aquelas manifestações. Positivista, formado no pensamento moderno, inaugurado na longa trajetória humana de libertar o pensamento da cangalha que a falsa religiosidade havia imposta, ele se decidiu a olhar os fatos e, como um empirista singular, pediu socorro à razão para explicar o fenômeno das manifestações dos espíritos. E do que encontrou, ele percebeu que estava diante de um ponto novo na história da humanidade. Escreveu o Livro dos Espíritos como uma coletânea de perguntas e respostas em que, didaticamente, ele compunha uma estrutura de pensamento filosófico, seguindo, na primeira parte, com uma análise sobre a teoria das coisas, dos elementos gerais do universo. Cioso inaugurando uma reflexão sobre qual a natureza do espírito, qual o seu processo de nascimento, qual o seu processo de morte, qual o seu processo de volta ao corpo físico no fenômeno da reencarnação. E avançou para explorar todas as possibilidades através das quais
qual o verdadeiro sentido da caridade, conforme a entendia Jesus. Eles deram uma pequena aula em 3 proposições: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Tamanho o significado deste conteúdo que Rivaio, depois de concluir o Livro dos Espíritos, introduzindo a 4ª parte, em que ele analisava as penas, os gozos, as consolações, e ao invés de especular sobre o impacto das leis morais, sobre as diferentes experiências dos Espíritos, já em O Livro dos Espíritos, passou a palavra para eles e deixou que eles próprios dissessem das consequências de suas vidas. Concluiu mostrando para as pessoas que pelo Espiritismo a humanidade deveria entrar numa nova era de progresso moral, que lhe seria consequência inevitável. Escreveu depois o Livro dos Médiuns, para detalhar o método de investigação das manifestações mediúnicas, e o subintitulou O Livro dos Médiuns e dos Evocadores, para tornar claro que se tratava de um método para a investigação da mediunidade. O mesmo papel que o telescópio havia desempenhado na mudança do pensamento humano. Quando Galileu apontou a luneta para o céu e observou que na lua haviam defeitos, e com isso fez ruir toda a física aristotélica. Allan Kardec, quando apontou a mediunidade como caminho de acesso à exploração do mundo espiritual, fez ruir alguns séculos de mitologia e de pensamentos equivocados. Ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, o professor Rivaio pretendia traduzir o que aquele modelo, aquele guia, trouxe para a humanidade para nos dar um roteiro de entendimento. E escreveu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: o Evangelho contém a base de todas as relações do homem consigo, com o próximo e com Deus. É um guia seguro para a construção da felicidade humana. Abriu a obra falando a respeito das 3 grandes revelações da humanidade, num capítulo que ele minuciosamente escolheu: não vim destruir a lei. Avançou para discutir
estava falando. E tratou a respeito de um reino que não era deste mundo. Discutiu sobre a grandeza do reino de que ele falava, analisando as muitas moradas da casa do Pai, físicas, psicológicas e espirituais. Utilizou um quadro fantástico para nos ensinar que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E a partir daquele instante, apresentou o Cristo Consolador, apresentou as bem-aventuranças, apresentou a moral evangélica com toda a sua grandeza. E no ápice desta construção, escreveu um dos mais extraordinários capítulos da literatura espírita e que dificilmente podemos nos esquecer. Fora da caridade não há salvação. O fez de maneira extraordinária, porque começou analisando detidamente 3 possibilidades lógicas de salvação. A primeira era uma salvação epistêmica, fora da verdade não há salvação. Precisamos conhecer a verdade para sermos salvos. E ele analisa que a verdade é insuficiente para nos trazer a verdadeira noção de salvação. Propôs a segunda rota. Fora da comunidade, da igreja, não há salvação. Analisando a proposta de que pelo relacionamento, pela convivência, pela via afetiva, pela crença, pelo conjunto das construções sociais, nós poderíamos alcançar a verdadeira salvação. E concluiu dizendo que não. Nem o conhecimento apenas, nem os aspectos afetivos sociais apenas, poderiam nos conduzir à verdadeira salvação. Era necessário unir a justiça e o amor para poder entender o verdadeiro sentido da caridade. Quando o mestre Leon Denis teve o primeiro contato com o Livro dos Espíritos, como poucos homens na história, ele se viu diante de uma revolução filosófica. Poucos estudiosos do Espiritismo conseguiram perceber a dimensão de Allan Kardec quanto Leon Denis. Se nós estamos, na tarde de hoje, analisando o futuro do Espiritismo, é importante olharmos sob a tutela de Mestre Denis, que nos trouxe um olhar acurado para a temática, que nos trouxe a possibilidade de uma construção única e que gostaríamos de compartilhar com todos, voltando para o passado com vistas a nos dirigirmos
para o futuro. Era a tarde do dia 24 de dezembro de 1914. A Primeira Guerra estava estabelecida porque a humanidade julgou que havia alcançado tamanha maturidade intelectual que era possível disputar quem seria o dono da Terra. E embora Oswald Spengler, sociólogo alemão, já houvesse apresentado os perigos que a modernidade havia trazido para o espírito ocidental, concluindo a obra monumental A Decadência do Ocidente, escrevendo: os problemas que cria a realidade histórica se resolvem ou pelo indivíduo ou contra ele. Está nas nossas mãos se nós seremos agentes ou vítimas de mudança. Nós não ouvimos o alerta de Spengler. Nos lançamos numa das mais tenebrosas guerras que ceifou metade da população masculina da Inglaterra, que quase dizimou boa parte da população francesa, quase extinguiu o território belga. E naquele 24 de dezembro de 1914, dois exércitos se enfrentavam para definir os limites da linha imaginária que definia o contorno das nações. De um lado, o exército francês, do outro, o exército alemão. Silêncio num espaço de terra icônico, um campo acidentado em que era muito fácil esconder as trincheiras dos homens e com isso expor-se à morte com muita facilidade. A noite prometia um cenário tão desastroso como todos os outros, de sanguinolência, de violência comum, de atentado contra a humanidade. Quando o silêncio se estabeleceu no alvorecer, nada se ouvia. O vento, que começava a sibilar no campo, dava sinais de uma noite mais fria do que os 12 graus que faziam naquela tarde. Quando de repente, sem que se pudesse dizer a origem daquele estranho som, alguém começou a assoviar uma canção de Natal. De repente, uma voz se ergueu e começou a cantar em alemão a mesma canção. Do outro lado, outro respondeu em francês. E de repente se ouvia no campo de guerra um canto de fraternidade. Glória a Deus nas alturas, paz em toda a terra, boa vontade para com os homens. Alguém pegou um pedaço de queijo, enrolou em um pano e jogou para o inimigo. Do lado de lá,
um cantil com um pouco de vinho foi arremessado do outro lado. E começaram a trocar presentes entre a trincheira. Alguém se levantou, fez uma saudação, outros se levantaram, pegaram uma bola e terminaram a tarde jogando futebol. Improvisaram uma mesa, cantaram canções de agradecimento a Deus, se abraçaram e voltaram para a guerra no dia seguinte. A história não consegue explicar o que aconteceu naquela tarde. Não é fácil analisar como dois exércitos se levantam, depõem as armas e se abraçam. Mas o que aconteceu em 1914 é um marco para a história da humanidade. Corria o ano de 1632, quando Francis Bacon, um lorde inglês, acostumado ao pensamento filosófico, decidiu-se a escrever um conjunto de novas ferramentas para que a humanidade pudesse superar o limite estabelecido pela prisão que a filosofia havia se tornado quando tornou-se serva da religião infeliz. Os ritos dogmáticos da igreja impedindo que o homem pensasse, que questionasse, que desafiasse o futuro, estabeleciam uma regra: não ir além. Non plus ultra. Não se deveria estabelecer o pensamento como instrumento para ultrapassar os limites do que já estava dito. E o homem era proibido de perguntar. Não podia fazer o desenvolvimento de suas ideias. E Francis Bacon, olhando a história para trás, viu passar na sua mente o quadro quando Felipe, o rei da Macedônia, convidou Aristóteles para ser o tutor do seu filho Alexandre e colocar em prática a formação do rei filósofo, que deveria iluminar a terra com o fogo grego e libertar o pensamento humano das prisões que as crenças místicas haviam incutido nele. Aristóteles carreou todo o seu conhecimento na formação de um dos gigantes intelectuais da antiguidade. E o jovem Alexandre, tomando a inspiração grega, decidiu-se a civilizar o mundo, como outrora quiseram Dário e Xerxes. Mas ele, adentrando seus exércitos como um estrategista,
história. Porque desde quando a revolução da agricultura havia mostrado ao homem que existiam leis que regiam o universo, quando Moisés, do tronco hebraico, foi convidado para consolidar o pensamento de um povo que há muito tempo havia entendido no monoteísmo a formação de uma cultura diferente para a libertação da humanidade, porquanto Moisés, representando a primeira revelação, era apenas o ápice de um processo longo de formação da transformação humana, que foi simbolizado em Abraão na noção de uma relação nova com Deus. Porque em Deus todos acreditavam, mas ninguém confiava nele. Os povos antigos faziam os seus sacrifícios para comprar o benefício dos deuses. Observaremos a noção particular no momento em que Abrão, no deserto de Ur da Caldeia, foi convidado para refletir a respeito da relação do homem com Deus. Mudou o seu próprio nome. Transformou-se de Abrão em Abraão. E Deus lhe pediu que sua esposa mudasse de nome, de Sarai para Sara. E lhe prometeu uma descendência, filho. E com o filho, Deus dava a Abraão um presente de futuro. E Abraão ficou contente. E Deus pediu a ele apenas uma coisa: confia em mim. Confia em mim. Em hebraico, emuná. Em latim, fides. Em português, fé. Fé não é crer no impossível. Fé é confiar na experiência. É por isso que nós vamos até o cartório. O escrivão verifica o nosso papel e diz: isto é verdadeiro e eu dou fé. Deus pedia a Abraão fé. Confia. Desde os teus antepassados vocês têm descoberto que existem leis. Eu sou a lei. E Abraão resolveu confiar. E Deus lhe deu um desafio curioso. Te dei um filho. Agora que ele completou 12 anos, eu quero ele de volta. Confias em mim? Abraão, confio. Então sacrifica o teu filho. Sacrifica o teu futuro. Eu confio em ti, Senhor. É curioso que na cultura hebraica, Abraão é venerado, mas admirado é o filho Isaque. Porque Abraão era um homem que, pelos cálculos, se ele teve Isaque aos 90, e Isaque estava com 12 anos, é fácil perceber que Abraão tinha 102 anos na medida do tempo que eles observavam. Era um homem velho. E estava diante de um menino de 12 anos, em pleno vigor juvenil.
E o menino pergunta a ele: pai, o que você vai fazer? Eu vejo o altar do sacrifício, mas não vejo o cordeiro. E Abraão olha para ele e diz: meu filho, é que o cordeiro é você. Se fosse eu, tinha dado uma carreira e eu duvido o velho de 102 anos de idade me pegar. O que fez Isaac? Confiou. Meu pai, se Deus quer isso, é isso que nós faremos. E esperou. E Abraão preparou o sacrifício. E o anjo apareceu e disse: não, eu não quero que você sacrifique o futuro. Eu quero que você sacrifique o passado. Ali está uma ovelha inocente, um animal, aquele que se dobrou, e você vai sacrificá-lo. Porque você vai sacrificar o teu animal, não o teu filho. Porque o animal é o nosso passado. O filho é o nosso futuro. Às vezes nós queremos ler os livros antigos como se fosse um jornal e não entendemos que é uma peça literária que tem as suas representações. Jesus faz referência à mesma lei que ele veio consolidar. No mito das revelações, quando Deus foi tirar os hebreus, hebreu disse daquele que caminha, do peregrino, do que anda em busca de alguma coisa. E quando Deus foi tirar o seu povo, os hebreus, do Egito, que em hebraico significa o lugar estreito, para levá-lo a Canaã, que em hebreu significa o lugar superior, observemos o mito. Deus tira o homem do lugar estreito para levá-lo ao lugar superior. E ele pede que Moisés diga aos seus: nesta noite, eu levarei o primogênito, o futuro. E o que vocês farão? Vocês sacrificarão o cordeiro, referência a Abraão, e o seu sangue colocarão na porta da casa para a festa da Páscoa, a festa do pulo, em que se deixa para trás aqueles que sacrificaram alguma coisa. E tirou um povo do lugar estreito e levou-o para Canaã, passando por um longo deserto. O deserto da educação. Porque ninguém sai do passado e vai para o futuro sem passar pelo deserto da educação própria. Jesus volta. Insiste precisamente no mesmo ponto. Eu sou o Cordeiro de Deus. Mas eu também sou o filho de Adão, o filho do homem. Esta é uma referência de futuro. Eu sou o modelo, porque tudo que eu sou, eu recebi de meu Pai. A lei, a presença das coisas. Os homens converteram a noção libertadora do Cristo.
numa noção de aprisionamento dogmático e tentando juntar a confiança hebraica com uma racionalidade grega, constituíram em Roma a esdrúxula noção de que Deus pode ser comprado com adulações. Nós podemos submeter Deus à nossa vontade se lhes dermos algumas moedas. Podemos alcançar o benefício do céu se seguirmos alguns rituais. E quando em 1632, Francis Bacon abriu o novo organo dizendo ao mundo: nós vamos além. Ele anunciou que a humanidade estava madura para as verdadeiras transformações que deveriam acontecer. E o homem começou a explorar a matéria, a entender e a explicar as leis, a construir os modelos que lhe permitiram o desenvolvimento da plenitude dos poderes. E através da tecnologia, cavucamos a terra, exploramos os mares, conquistamos os céus. O mundo tornou-se pequeno para o conhecimento humano e nós colocamos os pés na Lua, as sondas em Marte. Analisamos os cometas. Lançamos sondas que já ultrapassaram os limites do nosso sistema solar para anunciar ao universo: eu, o filho de Adão, estou aqui e tenho um endereço no cosmos. E, no entanto, os três principais problemas da humanidade: a fome, as doenças e as guerras, pareciam insolúveis. A Primeira Guerra culminava com uma história de desespero. A gripe espanhola, a peste negra haviam dizimado a Europa. O desespero humano que causou a Revolução Francesa foi a fome por uma colheita que não havia se dado adequadamente. O homem estava à mercê das circunstâncias quando o cadinho da ciência veio em seu socorro para lhe oferecer a explicação de como o mundo funcionava. E de Galileu, de Newton, de Descartes, de Bacon, de tantos grandes homens que libertaram o pensamento humano. A humanidade chegou ao final do século XIX na maturidade das suas potências. Havia criado o conjunto das instituições da sua libertação. Trocara o aprisionamento dos impérios pela república da democracia e havia criado os Estados-nações como a instituição que permitiria ao homem a liberdade. Havia estabelecido, contrariando os interesses dos que se segmentavam na justiça das decisões arbitrárias, os tribunais, criando
no modelo das instituições tripartites, o executivo, o legislativo e o judiciário, que municiavam as nações do instrumento necessário para libertar o espírito humano. Havia reformulado a noção de família para, a partir do núcleo básico do casal e dos filhos, construir os elementos de autonomia que permitiriam à sociedade o renascimento de suas configurações. E quando tudo parecia estar funcionando, e o homem havia feito a libertação pelo iluminismo, e a sociedade havia ganhado conhecimento, o século XIX havia passado como um século de culminâncias em que a inteligência humana, pelo Espiritismo, havia inclusive explorado o mundo invisível. O século XX se apresentou como um século de desespero. Ao mesmo tempo em que o conhecimento imergia na intimidade da matéria para desentrelaçá-la dos conceitos antigos. Quando o materialismo morria filosoficamente por falta de matéria, quando os espíritos da inteligência haviam mostrado que existia uma realidade diferente. William Crookes havia analisado as materializações de Kate King e havia demonstrado os estados luminosos da matéria, abrindo espaço para que Madame de Curie analisasse os fenômenos da radiação, que abriu um conceito para Maxwell experimentar de que maneira a eletricidade e o magnetismo se uniam, que Albert Einstein se debruçou sobre os fenômenos dos corpos negros para extrair a noção ampla de que o tempo e o espaço não são categorias da mente humana, como pretendia a filosofia crítica de Kant, mas são realidades do universo, aos quais o homem precisa contemplar e entender. Ao mesmo tempo em que a humanidade gritava, estamos livres, o demônio da guerra dizia, não o suficiente. E nós terminamos a Primeira Guerra com o sentimento de que a paz era temporária. A qualquer momento, um tirano podia bater na mesa e dizer, reservemos alguns recursos, porque amanhã invadiremos o nosso vizinho. E em 1939, surgiu a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra mais dura, uma guerra escondida, que não foi travada pelos exércitos e que culminou no dia 14 de agosto de 1948, quando Enola Gay, saindo dos Estados Unidos da América em direção ao Japão, levava o mais belicoso artefato, a bomba nuclear, que os homens maliciosamente nomearam Little Boy, o pequeno garoto. Era uma espécie de novo Isaac. Era uma espécie de novo
uma nova promessa de futuro. E quando as bombas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, nós sentimos o peso do conhecimento. E tememos. Os canhões silenciaram. A humanidade percebeu que devia mudar de rumo. A década de 60 destruiu as nossas instituições. A década de 70 expôs as fragilidades sociais que o mundo estava imerso. A década de 80 nos apresentou uma humanidade sem rumo. E inauguramos o século XXI, tendo superado os problemas da fome, os problemas das doenças e os problemas da guerra. Alguns estranharão, mas as pessoas ainda passam fome, porque não sabemos dividir, não porque não sabemos produzir. Mas nós ainda estamos doentes, não porque não sabemos curar, mas porque não estamos fazendo esforço para isso. Mas nós ainda estamos vivendo dias da violência, mas de uma violência estranha. Em 2012 foram registradas 600.000 mortes por violência no mundo. 150 devido a guerras. Todo o restante devido a conflitos dos crimes. Mas contra os 650.000 mortos por violência, constatavam-se 800.000 mortes por suicídio. 300.000 pessoas morriam de fome. E o açúcar matava 1,5 milhão de pessoas. Os nossos problemas se tornaram problemas de ética, de propósito, de significado. E chegamos aos dias atuais, às bordas de quem é capaz de contemplar um futuro promissor, e nos perguntamos: para onde iremos? Para onde iremos nesses dias em que queremos superar tudo que foi construído? Em que desejamos, mais uma vez, comprar o benefício divino com expressões de falso comportamento? Em que imploramos aos espíritos que nos garantam um lugar no mundo espiritual, quando não nos dedicamos 5 minutos à análise de nós mesmos. Portamo-nos à semelhança dos antigos hebreus, que depois de terem se banqueteado com Jesus no famoso fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, no dia seguinte, quando o mestre passou para o outro lado da margem, voltando a Cafarnaum, foram todos. E foram em busca do Senhor para pedir esclarecimentos? Não. Foram pedir orientações de salvação? Não. Foram pedir pão e peixe.
E Jesus lhes disse: mas vocês têm Abraão e Moisés. E por que não fazem o que Abraão e Moisés lhes ensinou? E falou-lhes a respeito da disciplina para que tivessem um bom futuro. E eles deram as costas e foram embora. E os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: Senhor, muito duras essas tuas palavras. Essas palavras não farão com que ninguém nos siga. E Jesus disse: também vós não compreendestes o que está sendo dito? Então ide com eles. Quando Pedro teve o bom senso de fazer uma pergunta que nos cabe na tarde de hoje: onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Irmãs e irmãos espíritas, o Espiritismo não é a nossa pedra de salvação mágica. O Espiritismo não é o ponto de conversão das nossas almas pela evocação dos espíritos, nem pelo fato de falarmos com eles. Se julgamos que estamos salvos por conhecer a verdade espiritual, alistamo-nos entre os que consideram que fora da verdade não há salvação. Se acreditamos que a convivência na casa espírita, que frequentar as reuniões é suficiente para nos angariar um bom lugar no mundo espiritual, nos alistamos entre os que acreditam que fora da igreja não há salvação. Mas a verdade é que a caridade, único caminho para a verdadeira salvação, único caminho para a construção do verdadeiro futuro de libertação de nossas almas, se expressa em 3 proposições. Benevolência para com todos. E benevolência significa: faça o seu melhor. Vai lavar um banheiro, faça o melhor. Vai fazer um café, faça o melhor. Vai julgar um caso, faça o melhor. Vai dar uma aula, faça o melhor. Benevolência para com todos. Indulgência para com as faltas alheias. Indulce ire. Vá de maneira doce para com as faltas dos outros. Lembre-se, você também falha. Então saiba compreender a limitação do companheiro. E perdoe as ofensas. Porque no perdão você se liberta. Você segue adiante com a cabeça tranquila. E se nós nos perguntamos, olhando a história que se desdobra, o benefício de Moisés, o benefício de Jesus e o benefício do Espiritismo, é justo que nós nos perguntemos: qual o futuro do Espiritismo? A resposta nos deu Leon Denis. O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Bem-vindos ao amanhã.